A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 3 desse segundo trimestre da CPAD em 2021. Nesse trimestre, estamos estudando uma lição muito especial. Estamos estudando sobre o tema Dons Espirituais e Ministeriais, um texto que foi escrito pelo pastor Elinaldo Renovato. E eu espero que você seja edificado em nome do Senhor Jesus nessa ministração. Na aula de hoje, gente boa, nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: os dons de revelação, essa classificação tão importante que nós encontramos na Bíblia. Ô, gente boa, você que está chegando pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a alcançar mais pessoas para Cristo. Aproveita também, deixa aí o teu comentário, o hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Nós estamos com uma ferramenta muito especial, pode ajudar você a dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Nós estamos com o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você a dinamizar ainda mais as tuas lições. Se você desejar o esboço da minha aula, se você desejar os slides que eu utilizo, é muito fácil para você obter esse material. Você só precisa se tornar um dos nossos assinantes. Você vai encontrar propostas maravilhosas que podem te ajudar durante todo esse trimestre. A gente está comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, então vamos deixar de conversa. Você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. Vamos lá, vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 desse segundo trimestre da CPAD em 2021. Vamos estudar a classificação dos dons de revelação. Vamos entender a importância desses dons espirituais e como esses dons se manifestam. E claro, quais são esses dons de revelação? À luz da palavra de Deus. É muito importante a gente iniciar a nossa ministração pautado na Bíblia, seguindo a orientação da nossa lição. E na orientação bíblica da nossa lição de hoje, nós temos aí algumas referências bíblicas que eu quero apresentar para você. A primeira é o nosso texto áureo. É muito importante você ler o texto áureo com os teus alunos, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Faça essa leitura com os teus alunos. Apresenta também, gente boa, a verdade prática, porque isso é importante e é relevante também na tua ministração. E o endereço da aula de hoje está localizado aí em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 10, Atos, capítulo 6, versículo 8 ao 10, Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Faça essa leitura em sala de aula, pausadamente, lendo os versículos com os teus alunos. Hoje nós vamos estudar a classificação dos dons de revelação. São 3 que o pastor Elinaldo Renovato coloca aqui para a gente. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. É muito importante levarmos isso em consideração na nossa ministração de hoje. De acordo com o doutor Leonildo Silveira Campos, em seu texto, ele faz questão de levantar a seguinte consideração sobre os pentecostais. Nesses 110 anos que o movimento pentecostal brasileiro completa, exatamente agora em 2021, não houve uma década sequer sem que o movimento pentecostal houvesse crescido no Brasil, além das taxas de crescimento demográficas do país. Então, o movimento pentecostal propagado pela Assembleia de Deus apresenta um crescimento assim enorme em nosso país. Isso é importante, porque esse crescimento também demonstra a nossa doutrina, o nosso ensinamento bíblico para as pessoas. E o Leonildo faz questão de dizer que nesse crescimento, o eixo pentecostal girou em torno exatamente de 4 doutrinas, de 4 ensinamentos que nós ensinamos. Ensinamentos básicos da nossa fé. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, Jesus em breve virá. Jesus é o centro da nossa teologia. E a nossa teologia tem essa visão básica, pautada nesses 4 pilares. É claro que existem aí algumas mudanças em determinados pentecostalismos no Brasil. Alguns chegam a acrescentar, de acordo com o próprio Leonildo Silveira Campos,
mais duas teorias. Essa nós, assembleanos, não defendemos. Acrescenta-se, por exemplo, que Jesus exorciza na questão de expulsação de demônios. Nós acreditamos nisso, mas nós não tomamos isso como base. Acrescenta-se também na visão teológica que esse Jesus prospera financeiramente. Essas duas amarrações são acrescentadas então nos movimentos neopentecostais presentes no Brasil. Então é importante a gente olhar. Nós, assembleanos, somos do movimento pentecostal clássico, que defende aí as 4 bandeiras que nós sempre propagamos para os nossos irmãos em nossa doutrina. Na nossa base teológica, nós sempre apresentamos em nossas esferas de ministração no movimento pentecostal, dentro da Assembleia de Deus, a crença do exercício do poder do alto, do exercício do poder de Deus para a propagação das boas novas. Isso quer dizer que nós pentecostais acreditamos que o Espírito Santo é aquele que nos dá poder para anunciar o Evangelho, propagar as boas novas de salvação. Nós também propagamos e damos ênfase a isso ao falar em línguas espirituais, a variedade de línguas. Não é à toa que nesse trimestre nós vamos estudar sobre esse dom espiritual, dado por Deus em lições que vão chegar para você aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós também acreditamos na operação de milagres. Esses milagres são dados por Deus, concedidos por divina obra e graça do Espírito Santo. Nós também acreditamos e professamos a respeito da operação de sinais e prodígios em nossa doutrina. Todo crente pentecostal acredita nessa operação de sinais e prodígios. Nós também ensinamos, você percebe isso dentro do movimento pentecostal, a crença das revelações e profecias. E hoje na EBD nós vamos estudar os dons de revelação, classificados aí pela palavra de Deus. Nós também cremos na nossa doutrina, e isso também faz parte desse ensinamento bíblico, a respeito das curas divinas para curar os enfermos, e ao mesmo tempo nós acreditamos no poder do alto para expulsar os demônios, pela autoridade do nome de Jesus. Isso já é diferente da crença apresentada aí por outros movimentos, que se derivam do movimento pentecostal. Nós acreditamos que Jesus liberta, ou seja, o crente pentecostal é ensinado, por exemplo, a orar e a repreender o espírito maligno. Não ficar entrevistando ele, perguntar quem foi que fez algo maléfico para prejudicar aquela pessoa. Nós não ensinamos isso. Nós ensinamos a respeito da libertação espiritual. E é importante frisar isso aqui. A pessoa precisa ser liberta da escravidão do inimigo. E nós acreditamos e ensinamos a respeito disso. Ainda, o Leonildo Silveira Campos, em um texto, faz questão de dizer também que os crentes pentecostais acreditam na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos que esses dons são para hoje também. E nós acreditamos que os dons espirituais que são dados hoje para a igreja, é importante frisar isso aqui para a tua aula, esses dons espirituais ensinados hoje pelo movimento pentecostal, são os mesmos dons experimentados pela igreja primitiva, essa igreja que testemunhou a morte e ressurreição de Jesus, que estava presente em Atos dos Apóstolos no dia do Pentecostes. Então nós acreditamos que os dons que foram experimentados pelos apóstolos também são os mesmos dons atuais para a igreja. Quando nós olhamos, por exemplo, para a declaração de fé da Assembleia de Deus, organizada pelo pastor Ezequias Soares, nós encontramos também a seguinte declaração, que nós cremos, professamos e ensinamos que os dons espirituais são atuais e precisam ser buscados por cada crente. E eles estão presentes também na vida da igreja. O Elinaldo Renovato, autor da lição, em um texto faz questão de dizer que os dons espirituais estão presentes na igreja, são atuais, são os dons dados por Deus. E os dons de revelação são concedidos por Deus para o crente salvo em Jesus, o crente que está firmado em Cristo, que demonstram então a multiforme sabedoria de Deus, o multiforme conhecimento de Deus para a sua igreja, manifestado no meio dos crentes, na comunidade, para proteger a igreja das astutas, ciladas e armadilhas mentirosas do maligno. Hoje nós estamos vivendo em dias que esses dons são relevantes, são primordiais, são necessários para o crescimento espiritual da igreja.
Essa é a visão do Elinaldo Renovato. E é claro, gente boa, que agora nós vamos entrar no primeiro ponto da lição. E nesse primeiro ponto, nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Palavra de sabedoria. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. É importante nós folhearmos a Bíblia. Você precisa apresentar para o teu aluno o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Faça a leitura desse texto e frise a respeito desse dom, palavra de sabedoria. Nós estamos estudando agora os dons de revelação, que são 3. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Vamos aprofundar nesse de palavra de sabedoria. Para Elinaldo Renovato, os dons de revelação são necessários para a igreja. São precisos para a igreja. Exatamente hoje, no período em que vivemos, onde existem várias falsas doutrinas, vários falsos ensinamentos, várias falsas manifestações espirituais. Eles são necessários para a igreja, primeiro, para evitar confusões. Segundo, para evitar falsas mistificações doutrinárias. É importante observar isso aqui. Terceiro, eles são necessários para identificar também ensinos heréticos no meio da comunidade cristã, no meio do povo pentecostal. Esses dons são relevantes, são bíblicos e são reais para hoje. O nosso primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o conceito. Vamos entender o conceito sobre palavra de sabedoria à luz da Bíblia. Vou tentar explicar isso para você da melhor maneira possível para que você possa passar isso adiante para os teus alunos. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, você percebe que esse dom de palavra de sabedoria reflete, então, a sabedoria de Deus, ou uma parcela dessa sabedoria para a edificação da igreja, para a edificação dos santos. Essa sabedoria, esse conhecimento eterno dado por Deus para o crescimento da igreja, para o amadurecimento da fé dos irmãos. De acordo com Sam Storms, um pastor batista, ex-sensacionista, que acredita agora nos dons espirituais e ensina sobre os dons espirituais, porque ele foi impactado por esses dons, ele faz questão de dizer que os dons espirituais são a manifestação do próprio Deus no seio da igreja, na vida do cristão, fortalecendo o cristão, infundindo então a vontade dessa sabedoria de Deus na vida do crente. Esse Deus guia a nossa vida através dos dons espirituais. E todavia, o Sam Storms faz questão de dizer que os dons espirituais não podem ser vistos como dons de maneira deísta. Por quê? Porque a maneira deísta ensina que Deus deu os dons e a igreja utiliza da maneira que quer e Deus não se importa com isso. A maneira correta é a maneira que Deus se relaciona ainda com a sua igreja. Os dons são dados para demonstrar esse relacionamento divino em nós. Então, se nós olhamos para a palavra de sabedoria, estamos vendo o próprio Deus se relacionando conosco, revelando a sua sabedoria para o crescimento da igreja. Ainda, o Sam Storms, escrevendo seu texto sobre os dons espirituais, ele faz questão de dizer que esse dom de palavra e sabedoria apresenta exatamente o conceito de entender a mensagem bíblica, a mensagem da morte e ressurreição de Jesus, de apontar para o Calvário, ou glória, de apontar para o Cristo, de apresentar o verdadeiro evangelho, a verdadeira sabedoria de Deus. Não é à toa que nessa carta de 1 Coríntios, em diversas passagens o apóstolo Paulo faz questão de dizer que a sabedoria divina é o Calvário, é visto pelo mundo como loucura, mas para nós é poder, é revelação de Deus. E aqui eu quero destacar algo que é importante a gente apresentar. A palavra de sabedoria não é revelar algo oculto de alguém, algo que está escondido, algo que não foi apresentado pela pessoa. Mas a palavra de sabedoria tem o seu foco em apresentar a mensagem da morte e ressurreição de Jesus. É o evangelho puro aqui. A palavra de sabedoria apresenta então a verdadeira sabedoria de Deus descrita no Calvário para salvar você. Em outras palavras, vamos entender de forma prática esse dom. Deus capacita pessoas com esse dom para que, através da mensagem dessa pessoa, Cristo seja reconhecido. Essa mensagem pode ser apresentada em um conselho, em uma oração,
pode ser apresentada em uma pregação, em um ensino, escrevendo um livro. Deus concede essa graça também. Ela também pode ser entendida e interpretada da seguinte maneira para a atuação pastoral da igreja, dando então sabedoria para liderar. A palavra de sabedoria é vista exatamente como essa sabedoria de Deus para liderar o rebanho, conduzir o povo de Deus, para tomar decisões. Precisamos de sabedoria de Deus para tomar decisões difíceis, e isso também é um dom de Deus. Precisamos da sabedoria de Deus para aplicar o texto corretamente, sem distorcer o evangelho, e apresentar o Cristo, sem usar o evangelho no nosso benefício pessoal, sem distorcer as páginas bíblicas, mas apresentar a mensagem da morte e ressurreição de Cristo. O evangelho é o centro. E esse dom foca exatamente para o evangelho, para a obra da sabedoria divina. Ele aponta então para a sabedoria da salvação. Observe como esse dom é importante. É um dom que Deus dá para pessoas que são agraciadas pela sua vontade para o exercício da sua obra. Esse é o conceito. Vamos agora avançar então para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A Bíblia e a palavra de sabedoria. É muito importante olharmos para o texto. Lendo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. É a nossa base para esse dom. O Elinaldo Renovato chega a citar algumas citações bíblicas apresentadas dentro da Bíblia, onde esse dom foi exercido, onde esse dom foi usado, até mesmo no Antigo Testamento. Em Gênesis, capítulo 41, versículo 14 ao 41, quando esse dom foi manifestado pela sabedoria de Deus na vida de José, filho de Jacó, lá no Egito, se tornando então o governador do Egito. Em Atos, capítulo 6, versículos 9 e 10, quando Estevão propaga o evangelho e as pessoas reconhecem que tudo aquilo que ele propaga vem então pela sabedoria de Deus, porque apresenta Cristo como centro. É aquilo que eu estou apresentando para você no conceito sobre esse dom. E é claro que eu quero explanar um pouco a mais sobre isso. O dom de palavra e sabedoria é sobrenatural. Ele vem somente da parte de Deus. Não é algo que a gente adquire com os nossos conhecimentos pessoais, com o nosso dinheiro, com aquilo que a gente tem, com os nossos cargos, mas é algo sobrenatural dado por Deus. Esse dom ele funciona de diferentes formas, para propósitos específicos, para expressar a vontade divina, o querer de Deus. Porque Deus se apresenta em diferentes variedades, em diferentes formas. O próprio Paulo testemunha isso para a gente em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 ao 5. Deus trabalha como quer e ele utiliza esse dom de formas específicas e também de formas inexplicáveis. E por isso eu quero destacar para você como esse dom espiritual pode ocorrer na vida da igreja, na vida do crente, de algumas maneiras. A primeira maneira, esse dom pode agir em você quando o Espírito Santo de Deus fala em você, de forma interior. Você tem a sabedoria de Deus. Deus fala contigo. Esse dom pode ser manifestado na tua vida, na vida do teu aluno. E o primeiro sinal é ter esse entendimento dessa fala de Deus sobrenatural no nosso interior. Ele fala contigo. Isso é conhecido como a intuição dada pelo Espírito Santo. Isso é identificado por Deus. Em segundo lugar, Atos capítulo 1, versículo 15 ao 20, temos uma base aqui. Ele pode ser manifestado quando você está lendo uma passagem bíblica ou pede do Senhor uma passagem bíblica para uma situação específica, para trazer o aconselhamento para alguém. E na leitura daquele texto, Deus te dá uma sabedoria, aleluia, maravilhosa, para expor o Cristo, para apresentar o Cristo. Então, a Bíblia é uma ferramenta também utilizada por esse dom. Cristo é apresentado nesse dom. A revelação do Evangelho também é vista aqui. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6, nós encontramos também a terceira maneira. Nessa terceira maneira, nós vemos que esse dom também é dado por Deus para os líderes, para poderem tomar decisões difíceis, decisões necessárias, conduzidas por Deus. É por isso que o líder espiritual, o pastor, precisa estar ligado nos céus e pedir a orientação de Deus
para tomar as decisões. E aqui nós encontramos a manifestação desse dom. Eu espero estar contribuindo com você de forma clara. Vamos avançar então, entendendo um pouco mais sobre palavra e sabedoria, para o nosso terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Uma liderança sábia. O Elinaldo Renovato coloca exatamente que esse dom é manifestado na vida da liderança da congregação, da igreja. E olha como esse dom é manifestado na liderança para tomar decisões necessárias para o crescimento da obra de Deus. Para o Elinaldo Renovato, palavra e sabedoria pode ser manifestada no ministério pastoral, na hora do aconselhamento. Irmãos, às vezes quando atendemos pessoas no gabinete, nós não encontramos palavras com o nosso conhecimento humano. É exatamente aqui que esse dom se manifesta. Quando Deus fala ao nosso coração por sua multiforme sabedoria para explicar algo que a pessoa precisa entender para poder tomar então a sua decisão, para poder ir adiante, para poder, por exemplo, sair do fundo do poço. Esse dom é um dom espiritual necessário para a igreja de hoje. Esse dom também se manifesta no exercício do ministério, no labor, na vida cristã. E aqui entra outra coisa também. Não pense que esse dom só é manifestado no líder, no pastor da igreja, mas ele pode ser manifestado em você que tem uma chamada de Deus, em você, membro da congregação. E aqui a gente precisa frisar que palavra de sabedoria não é o conhecimento sobre uma doutrina bíblica. Palavra de sabedoria é uma mensagem sobrenatural do céu que expõe a Escritura e o Evangelho e edifica a igreja, que orienta a igreja em tomar uma decisão, o líder da igreja em tomar uma decisão difícil para poder avançar em Cristo. Eu espero ter contribuído com você explicando sobre esse dom, à luz da palavra de Deus, sobre esses conceitos e detalhes que precisamos observar na manifestação do dom espiritual de palavra e sabedoria. Agora vamos avançar então para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que vai estudar mais um dom com vocês. Nesse segundo ponto, nós vamos estudar sobre palavra e ciência. É muito importante você ler o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Palavra e ciência, também conhecido como palavra e conhecimento. Palavra e ciência é diferente de palavra e sabedoria. Você já aprendeu sobre o conceito de palavra e sabedoria. E a gente já precisa deixar isso claro para você na manifestação desse dom. Palavra e ciência também é conhecido como palavra e conhecimento e não pode ser confundido com o conhecimento adquirido que a gente tem. Por exemplo, você estuda, faz uma faculdade, faz uma pós, um mestrado, um doutorado. Você não pode confundir o conhecimento humano adquirido com palavra e conhecimento. Palavra e conhecimento também é um dom sobrenatural dado por Deus, concedido para a igreja. Ele não é visto como um dom de habilidades naturais. O próprio John Stott já disse em um texto descrevendo sobre o batismo com o Espírito Santo que não há nenhuma ligação com habilidade natural e com dons espirituais. Dons espirituais são graças divinas, são manifestação de Deus. A habilidade humana, ela fica nesse patamar, bem baixo mesmo. E o dom espiritual é algo sobrenatural, é a manifestação desse Deus em nós e através de nós. E o pastor Elinaldo Renovato, autor dessa lição, faz questão de dizer que esse dom se manifesta em nós da seguinte maneira. Como esse dom de palavra e conhecimento manifesta na vida do cristão? Ele pode se manifestar por um sonho. Deus pode falar com você algo específico, sobrenatural, através de um sonho. Deus pode te dar uma visão. A Bíblia é repleta disso, demonstrando que Deus mostrou em visão o seu desejo, o conhecimento, a ciência sobre algo. Deus pode falar com você através desse dom por uma revelação direta dele, o falar direto dele. Deus pode falar com você através desse dom de forma audível também. Ao teu coração, você identifica a voz de Deus e ele se revela também no seio da igreja. Isso são palavras do pastor Elinaldo Renovato em um texto que ele escreve sobre esse dom. Avançando, vamos então para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que é palavra e ciência?
esse é o primeiro subtópico da nossa lição. É importante observarmos sobre o conceito desse dom. O que é esse dom realmente? O dom de palavra e conhecimento, ele é um dom dado por Deus de forma sobrenatural. E algo que a gente precisa destacar aqui, que não é um dom exclusivamente utilizado pela via vocal, pela voz, mas é um dom também dado por Deus e pode ser manifestado das seguintes maneiras. Ele pode ser manifestado através da escrita, através também do aconselhamento, em uma visão que Deus mostra para alguém, ele pode ser utilizado assim também. Ele pode ser utilizado escrevendo cartas para as pessoas, escrevendo livros. Ele pode ser utilizado, dado por Deus a você, através do ensino bíblico. Então, ensinando a Bíblia, ensinando os conceitos bíblicos, você também pode ser utilizado por Deus através desse dom. Ele pode ser utilizado quando você ora por outras pessoas. É algo dado por Deus, sobrenatural também. O propósito desse dom, dado por Deus, o dom de palavra e ciência ou palavra e conhecimento, é dar o conhecimento certo, pautado pela Escritura, pela vontade de Deus, para ajudar as pessoas a tomarem as decisões certas e a seguirem rumo a Cristo, obedecendo o Evangelho e a visão do reino. Esse dom também pode se relacionar sim, se manifestar também com o conhecimento de coisas ocultas, de coisas escondidas, de algo que a pessoa tem como secreto. Esse dom de palavra e ciência, ou palavra e conhecimento, traz essa ideia. É algo que Deus revela para os seus servos, de algo específico que só você sabe. E Deus, então, revela de uma forma sobrenatural para um irmão, para uma irmã. Ele é muito confundido com o dom de revelação. É por isso que ele está nessa classificação de revelações. Então, esse dom é dado por Deus, utilizado em diversas áreas também para o crescimento da igreja, para o amadurecimento da fé. Eu espero ter explicado o conceito de forma bíblica para você. Vamos avançar agora para o segundo subtópico, entendendo um pouco mais sobre esse dom de palavra e conhecimento, ou palavra e ciência. Sua função. Qual é a função desse dom? Nesse segundo subtópico, nós vamos olhar para isso. A função sobrenatural desse dom é preservar a vida da igreja. Olha só, não é expor ninguém ao ridículo, não é envergonhar ninguém, mas é preservar a vida da igreja, trazer um amadurecimento cristão, ajudar o outro a crescer, dando livramento para a igreja dos ataques do maligno. O próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer que o inimigo das nossas almas está a todo tempo tentando impedir o avanço da igreja. Pedro faz questão de dizer que ele, o inimigo das nossas almas, está a todo tempo bramando como um leão ao nosso derredor. E nós, como igreja de Deus, precisamos estar prontos. E essa capacitação divina é exatamente para esse amadurecimento, para a preservação do povo de Deus. 1 Coríntios 12:6 diz que esse dom também se manifesta de várias maneiras. Como ele pode se manifestar no seio da igreja? Se a gente olha para a Bíblia, nós vamos encontrar passagens, tanto no Antigo Testamento como também no Novo, da manifestação desse dom de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para Oséias, capítulo 12, versículo 10, nós encontramos a manifestação desse dom. Quando nós olhamos também, capítulo 10, versículo 9 ao 20, nós encontramos esse dom sendo manifestado através de um sonho. Palavra e conhecimento pode ser dado por Deus a você através de um sonho sobrenatural que Deus te mostra de forma clara e você entende que é Deus falando. Esse dom também se manifesta de forma clara através do Espírito Santo em voz, de forma audível, que você entenda a voz de Deus ao teu coração. O próprio Ezequiel testemunha a respeito disso. Ezequiel, capítulo 43, versículo 6, ele fala da experiência com Deus através da voz de Deus. Atos, capítulo 10, versículo 13 ao 20. Você encontra a manifestação desse dom no meio da igreja também, através da voz de Deus, o Espírito Santo falando: apartai para mim, Paulo e Barnabé, para uma obra que eu tenho chamado. Esse dom, gente boa, também se manifesta quando você estuda as Escrituras, quando você verifica o texto, quando você lê a Bíblia
esse dom pode ser manifestado sobre você. Quando você se prepara para ensinar o texto bíblico, esse dom também pode ser manifestado através de você. Afinal de contas, uma das maneiras que ele se manifesta é através do ensino bíblico também. Olha o que o salmista disse. Salmo 119, versículo 18. Faça essa leitura com os teus alunos. Atos capítulo 1, versículo 15 ao 23. Você vê a manifestação desse dom quando você lê o texto, quando você ensina o texto, quando você expõe o texto. Esse dom pode ser manifestado em você. E se você tem essa chamada, peça de Deus. Porque é um dom espiritual que é dado para a igreja, para a capacitação desse ministério do ensino na escola bíblica dominical. Vamos agora para o terceiro subtópico, que traz para a gente algo que é interessante sobre esse dom. Exemplos bíblicos da palavra ciência. Nesse terceiro subtópico, nós vamos analisar alguns exemplos bíblicos da palavra ciência. A lição apresenta para a gente aí, descrito por Elinaldo Renovato, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 10, quando Deus revelou algo sobrenatural para o profeta Eliseu, de uma guerra que estava subindo, de uma guerra que estava se aproximando de Israel. Na lição também nós encontramos o exemplo bíblico de Daniel, capítulo 2, versículo 2 e 3, quando Daniel tem a visão de Deus, a revelação de Deus sobre um sonho que Nabucodonosor então tem. Mas eu quero mostrar para você que esse dom também foi manifestado na vida e no seio da igreja, para o crescimento da igreja. Quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40. Encontramos Filipe, diácono da igreja, expondo o texto através desse dom ao etíope, que entende então a palavra de Deus. Olha que coisa linda. A função desse dom é trazer clareza também do texto. Atos capítulo 9, versículo 10 a 19. Ananias, servo do Senhor, tem uma visão de Deus, o conhecimento de Deus, que ele deveria ir na rua chamada direita para ter um encontro com Saulo, que estava orando. Deus já mostrou o que estava acontecendo. Isso é espetacular. Atos capítulo 10. No texto de Atos 10, há evidências ali que Cornélio tinha o conhecimento de Deus a respeito de Pedro, que Pedro tinha o conhecimento de Deus a respeito de Cornélio, que era um centurião romano, e Cornélio então aceita o Cristo, é cheio do poder de Deus, por intermédio do ministério de Pedro. Atos capítulo 13, versículo 6 ao 12. O apóstolo Paulo conhece então a intenção do coração de Elimas, que estava distorcendo o evangelho, o poder de Deus. E ele diz que esse Elimas era uma pessoa depravada e que tinha intenções malignas. Quem é que dá isso? É o próprio Deus, para a preservação da igreja. Atos capítulo 16, versículo 16 ao 18. O espírito maligno havia possuído uma garota e o apóstolo Paulo tem o conhecimento de Deus que o que estava sobre ela era algo maligno. E ele repreende aquele espírito maligno e a garota é liberta. Observe como Deus trabalha através desse dom. E as escrituras demonstram essa revelação para a gente. Eu espero estar contribuindo com você, que Deus em Cristo fale contigo. Se Deus está falando contigo, comenta aí também. Manda esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por Jesus. De repente um amigo teu precisa ouvir essa palavra, envia para ele também. Vamos avançar agora para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui da nossa EBD. O discernimento de espírito. Chegamos agora nesse terceiro dom, nesse terceiro ponto da nossa lição, nessa classificação dos dons de revelação. O Elinaldo Renovato faz questão de citar o seguinte a respeito do dom de discernimento de espírito. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus, cujo objetivo é identificar as origens e a natureza das manifestações espirituais. Temos uma base bíblica. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Lê esse texto com os teus alunos. Esse dom também é necessário para hoje. É necessário para o amadurecimento da igreja. É necessário também para você, no meio em que nós estamos vivendo, para crescermos em Jesus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O dom de discernir espírito. Esse é o primeiro subtópico. De acordo com Sandstrom, ele traz o seguinte conceito a respeito desse dom. Que esse dom é essencialmente a capacidade de julgar, é a sabedoria divina de Deus. Para ter a compreensão sobre declarações proféticas, entender se essas declarações proféticas, alguém usado em profecia, está sendo realmente usado por Deus ou se é carne pura. Ele também faz questão de dizer e fazer um link com isso, que esse dom está intimamente ligado com o dom de profecia.
semelhante ao dom de interpretação e variedade de línguas. Ambos estão ligados. Ambos utilizados servem, primeiro, para a edificação pessoal e, ao mesmo tempo, para a edificação da igreja. A visão desse discernimento de espírito é a mesma coisa, edificação da igreja, crescimento da igreja, está intimamente ligado para saber se aquela manifestação espiritual, por exemplo, é algo dado por Deus. E por que o dom de discernir espíritos é imprescindível para a igreja hoje? Porque, de acordo com João, capítulo 8, versículo 44, Satanás é enganador. Ele continua usando pessoas de forma enganosa em manifestações espirituais dentro da igreja para distorcer a palavra de Deus. Lembra do que eu falei já no início dessa lição? Que o objetivo dos dons é focar em Jesus, apresentar a ressurreição, o Cristo. Tem muita gente que está utilizando a palavra de Deus para ensinar o texto bíblico, mas ao mesmo tempo, na aplicação, ele distorce as verdades de Deus em benefício pessoal, em ganho próprio. E isso aqui é algo que não pode ser aceito no seio da igreja. Segundo aos Coríntios 11, versículo 4, Paulo diz que o propósito do inimigo é falsificar a mensagem de Deus, é falsificar os dons espirituais. E tem muitos dons falsos hoje em dia. 1 Coríntios 12, 10 diz que esse dom é necessário para poder julgar isso, para poder retirar os espinhos, para poder retirar as mentiras, para poder tirar aquilo que é enganoso dentro do seio da igreja. Infelizmente, existem pessoas que são usadas de forma enganosa pelo maligno e causam confusão, e causam distorção do evangelho, e causam vergonha para a mensagem de Cristo. Como nós precisamos desse dom espiritual? Esse dom é bíblico e anda junto, unificado com o dom de profecia. Nós cremos na profecia, mas desde que essa profecia seja algo de Deus, sobrenatural de Deus, e não somente para poder demonstrar uma espiritualidade maior do que a de um irmão ou de outro irmão. É por isso que há uma necessidade tremenda desse dom espiritual no amadurecimento da igreja. Fale sobre isso com os teus alunos. Avance então para o nosso segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. As fontes das manifestações espirituais. Esse é o nosso segundo subtópico da aula de hoje. Quais são então as fontes dessas manifestações espirituais apresentadas aqui pelo Elinaldo Rinovato? O Elinaldo Rinovato destaca para a gente que existem 3 maneiras de manifestações espirituais hoje. Primeiro, Deus é a fonte dessa manifestação espiritual. Segundo, o homem. Terceiro, o diabo. Então, existe manifestação espiritual pelo maligno também, que são manifestações falsas. Ou seja, o dom de discernimento de espírito é exatamente para identificar isso. Quando alguém, sendo usado pelo dom de profecia, sendo usado por Deus, é usado por Deus. Ou quando alguém está querendo aparecer, aí nós já vemos essa questão de manifestação humana. E nós encontramos também a manifestação maligna com esse falso dom de profecia para enganar o povo de Deus. Existem várias mensagens bíblicas que mostram a utilização do dom de discernimento na prática. E eu quero destacar isso para você. Na lição nós não temos e eu quero destacar isso aqui em sala de aula que você pode apresentar à luz da palavra para os teus alunos. A primeira está em Atos capítulo 5, versículo 3. Quando Pedro tem o discernimento de Deus e conhece a intenção maligna do coração de Ananias e Safira. Em Atos capítulo 3, versículo 10, esse dom também é visto ali quando Paulo conhece então a intenção maligna, tem o discernimento espiritual da intenção maligna do coração de Elimas. Em 1 João 4,1, o apóstolo João orienta os crentes da igreja a utilizarem esse dom, o discernimento de espírito. Olha, João está ensinando sobre esse dom também. Em Hebreus 5,14, o escritor aos Hebreus orienta a igreja, os irmãos, a utilizarem esse dom espiritual também, para o amadurecimento da igreja. Observe, já lá atrás, a igreja tinha orientação dos pastores a buscarem sobre esse dom. 1 Coríntios 12,14, Paulo diz aos irmãos da igreja de Corinto que muitas pessoas não compreendiam as revelações de Deus porque estavam vivendo na carne. Mas aquele que era espiritual compreendia pelo uso do Espírito Santo.
porque eram espirituais. E aqui eu quero destacar algo também, que é um equívoco pensar que o dom de discernimento de espíritos é um detector de mentira. Cuidado com isso. O dom de discernimento de espíritos é uma capacitação sobrenatural para saber se algo é de Deus ou não. Para saber exatamente se o que está sendo ensinado, pregado, profetizado, falado é concernente à palavra de Deus, está de acordo com a Escritura. Aquilo que não é pautado na Escritura, então esse dom identifica e demonstra exatamente que isso não é de Deus. E as pessoas usadas pelo dom de discernimento têm a habilidade de Deus de expor o texto, de apresentar o Cristo, o foco do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus. Como esse dom é importante para os nossos dias. Fechando a aula de hoje, terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O discernimento e as manifestações espirituais. Como esse dom é relevante para o nosso crescimento em Cristo, para o amadurecimento da fé. Os dons de revelação são necessários para a igreja. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Jesus ensinou que os falsos mestres são conhecidos pelos seus frutos. Disse a você no subtópico passado que esse dom se manifesta exatamente quando alguém é usado por Deus para expor a verdade do texto, para apresentar as verdades da Escritura, para apresentar, por exemplo, a cruz de Cristo, a morte e a ressurreição. Se alguém é usado por Deus em profecia, em ensino bíblico, em pregação, em mensagem para a igreja, em canções de hinos, e esses hinos e essas mensagens não estão pautadas na Escritura, aí então a manifestação desse dom espiritual é necessária. Em 1 João 4,13, João faz questão de alertar a igreja demonstrando que o espírito do anticristo já está presente nesse mundo. Então essas falsas manifestações nada são do que a manifestação do anticristo, o enganador, o falso Cristo, que procura distorcer a verdade do Evangelho. Quando as pessoas são usadas por esse dom, são capazes de detectar a manifestação de espíritos malignos, a carnalidade humana, expondo o texto, apresentando o texto bíblico. Gente boa, espero ter contribuído com você na aula de hoje, que você seja edificado por Jesus. E é claro, se ajudei você, deixa aí teu comentário. Se essa mensagem falou contigo, se esse ensino foi tão importante, compartilhe esse vídeo para algum colega teu, alguém que você sabe que precisa conhecer a respeito dessa palavra, desse dom. Envie esse vídeo para ele. Em nome de Jesus, nos ajude a alcançar mais pessoas. Se inscreva no nosso canal. Se você quiser o esboço dessa aula também, está disponível no Facilita EBD para quem se torna um dos nossos assinantes. E como a gente está fazendo em todas as aulas, eu quero indicar para você os textos que eu tomei como base para montar a aula de hoje. Primeiro texto é do Sam Strong, Dons Espirituais, que vai ajudar você a compreender ainda mais a respeito desses dons espirituais. Segundo texto que eu tomei como base é os Dons Espirituais e Ministeriais, do Elinaldo Renovato. Esse texto é publicado pela editora CPAD, livro base desse trimestre também. Outro texto que eu utilizei é o texto Declaração de Fé, que vale a pena você dar uma olhadinha aqui para entender um pouco mais sobre os dons espirituais. Outro texto que eu utilizei também, 100 anos de Pentecostes. Aqui nós encontramos vários artigos sobre a Assembleia de Deus e o movimento pentecostal brasileiro. Gente boa, que Deus em Cristo abençoe você. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. E na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar o seguinte assunto aqui na nossa EBD: os dons de poder. Você não pode perder essa aula. Até lá, em Cristo Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.